Vai! Bom dia. Bom dia. Hoje iremos falar de um assunto muito controverso, que é a situação de Israel e Palestina. Vamos começar. Sempre temos que começar do início. O movimento sionista realmente começou a sair por volta do ano de 1910, com o incrível nível de antissemitismo na Europa, dirigido por muitas razões. Uma cultura sempre vai ter medo e vai tentar afastar aqueles que são diferentes. No caso dos judeus, eles fizeram isso de algumas maneiras específicas. A maioria dos judeus no leste europeu, os judeus ashkenazi, eles moravam em pequenas cidades especificamente judaicas, que eram meio que designadas para eles, e eles não realmente conviviam muito com a sociedade. Mas no mundo incrivelmente globalizado, que começou a ficar mais industrial, com o começo das várias revoluções que tiveram, eles começaram a ser integrados mais na sociedade, e a maioria deles foi especificamente para virarem banqueiros, porque antigamente, por volta de 1500, 1400... Antes de Cristo? Não. Depois de Cristo, os cristãos não podiam fazer empréstimos, igual os muçulmanos atualmente não podem, eles não podiam pagar juros, cobrar juros, mas eles podiam pagar, mas eles não podiam cobrar. Os judeus podiam. Então, eles forçaram os judeus naquele nicho, porque não tinha ninguém mais para fazer, e todo mundo odeia o cara que coleta imposto e cobra juros. Então, mais uma razão porque a maioria dos judeus foram perseguidos. Isso vem ao movimento sionista. Os judeus têm uma promessa muito específica, onde quando o Messias deles voltarem, todos os judeus serão reunidos na original terra de Israel e Judá. Aquela terra era sob o controle otomano antes da Primeira Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, aquelas terras foram partidas, como a Síria e o Líbano indo para a França, a região levantina. O Líbano e a Síria. Sim. Indo para a França, e a Jordânia e a Palestina indo para os britânicos, para conectar com a colônia do Egito. Nisso, o mandado de Palestina. É o mandado da Palestina britânica. Sim. Mas, especialmente depois da independência otomana, o movimento Turca. Otomana, sim. Não é turca. Do Império Otomano. Mudaram. Foi a Revolução Turca. Depois disso, na verdade foi depois da Primeira Guerra Mundial, onde eles foram derrotados, né? O movimento de nacionalismo dos árabes palestinos foi crescendo muito como o movimento de independência Líbano e Síria. Nisso, já tinha um pouco de rivalidade entre os árabes e os judeus que tinham naquela área, onde era aproximadamente 5% judeus e 80% árabes, porque tinha populações indígenas de outras religiões. Mas também tem uma outra coisa muito importante, que é a Segunda Guerra Mundial chegou, e depois disso, claro, teve o Holocausto, e isso foi visto como uma ameaça para muitos judeus, e especialmente os judeus ashkenazis sentiram que eles não estavam mais seguros na Europa. Então, uma boa parte dos países aliados criaram um plano para realocar os judeus. Alguns lugares, mesmo os nazistas, tinham um plano de realocar eles, mas que era especificamente para Madagascar. Por que lá? Porque eles tinham tomado a França e a colônia de Madagascar virou deles. E daí, mas o procedimento ia ficar muito caro, e daí, para mandar essa mensagem de união, né? Porque muita gente diz que o ódio une. Sim. E daí, concentrando numa população específica, ia funcionar muito bem. Eles queriam fazer com os judeus, porque eles tinham um argumento muito sólido, porque muitos judeus, por causa de serem banqueiros, tinham muito dinheiro. Nisso, eles começaram a falar que os judeus estavam fazendo empréstimos muito grandes comprando terra na Palestina. E eles falavam que os judeus estavam roubando terra do governo alemão para comprar terra no Oriente Médio para os interesses próprios deles e não para o interesse do povo alemão. Outra coisa, mencionou os políticos judeus lá no Tratado de Versalhes. Mas então tinha alguns planos para relocarem eles. Os 3 lugares que passaram, porque Madagascar, claro, foi um plano nazista. Os 3 planos que passaram foram a Argentina,
Por que Argentina? Porque o governo argentino especificamente ofereceu. Alguns judeus propuseram a Uganda e o governo ugandano aceitou, porque teve um reino, o reino samárito, que era um reino que ocupava a Eritreia, a Etiópia, e virou um reino na Uganda. Era um reino especificamente de judeus etíopes, né, que são um dos 3 tipos principais de judeus. Os judeus, tinha os judeus que moravam na Palestina, que eram os mirazes, os europeus, os ashkenazes, e os etíopes, que eram os que moravam na África. Mas a maioria das pessoas queria na Palestina, mesmo o governo palestino não querendo, por causa da profecia. A maioria dessas pessoas não eram judeus considerados judeus ortodoxos, porque eles disseram que a terra de Israel deveria ser reservada para a vinda do Messias. Somente quando o Messias voltasse eles poderiam ir para lá, é isso que você está tentando dizer? É isso que originalmente os judeus ortodoxos e alguns judeus ortodoxos ainda seguem. Mas a opinião mudou muito e alguns dizem que Israel é uma coisa boa. Que teoricamente dizendo, Israel para algumas certas, não famílias, mas algumas certas populações foi uma coisa muito boa. Especificamente populações da Arábia Saudita, do Irã, do Iraque não, porque na época do fundamento de Israel, da fundação de Israel, os judeus viviam muito bem no Iraque. Mas especialmente na Síria, em territórios curdos, e em territórios como Irã, Arábia Saudita, Omã, Iêmen, território Houthi, né? Foi muito bom para esses judeus porque eles tinham um lugar, teoricamente dizendo, seguro para eles, porque eles já estavam começando a sentir mais perseguição naqueles lugares. Sim. E mesmo a Europa atualmente sendo considerada um lugar muito bom para judeus, ainda tinha um medo muito grande desse antissemitismo que era presente no Império Alemão nazista voltar. Então a maioria dos judeus diz que Israel foi fundada não por uma missão religiosa, mas por uma questão de segurança. Sim. A primeira guerra foi a guerra israelense-árabe, que é quando Israel foi fundado, no dia que Israel foi fundado, que é o dia da independência palestina do Reino Unido. Foi o dia do estabelecimento de Israel. Porque os eles dois na verdade foram criados no mesmo dia? Não, porque os britânicos secretamente, eles queriam se livrar daquilo o mais rápido possível porque eles viram que ia dar muito problema. Sim. Então eles se livraram falando, no dia que a gente sair, vocês podem criar seu próprio estado. Para os dois lados. Para os dois lados. Eis o conflito em 50 anos. E daí, primeira guerra israelense-árabe. Israelita-árabe. Síria, Jordânia, a Guerra dos 7 Líbano. Dias? Não, essa foi bem depois. Essa foi guerra em 1949. Essa guerra que eu tô falando. E o Egito, todos foram a guerra contra Israel. Israel ganhou, tomando, além do território original proposto pela ONU, que aliás é uma outra coisa que eu tenho que mencionar. A ONU fez um plano de partição, onde Jerusalém era um governo internacional, era como se fosse um microestado. Tinha as terras palestinas, que tinha a atual Cisjordânia e algumas outras áreas, e a faixa de Gaza, e uma parte onde atualmente é a cidade de Acre. Na Baía de Acre. Perto da fronteira com o Líbano. Mas os árabes rejeitaram porque eles não queriam perder terra. Eles estavam pensando tipo, cara, por que os judeus estão fazendo isso daqui? Não vamos fazer isso. Daí teve a guerra, porque Israel estava com muito apoio aliado. Nisso, Israel ganhou, tomou todo o território que os mapas políticos mostram, né? Ela só não tomou a Cisjordânia, ele só não tinha tomado a Cisjordânia, a faixa de Gaza e as montanhas de Golã. Mas eles não tomaram o Sinai também? Não, isso foi depois. Isso que eu vou chegar agora. Tá. Daí teve a segunda guerra árabe. Pera, mas Palestina e Israel não tiveram independência em 47? 48. Então, mas o muito depois não é um ano. Não, eu tô falando que a guerra de 6 dias foi muito depois. Tá. Não, eu falei 7 dias. Era 6 dias a guerra. Sei lá. Tudo que eu sei é que daí teve a guerra de 6 dias. Que daí foi uma guerra onde o Líbano e a Síria começaram a invadir Israel.
mas Israel tava, tipo, muito mais forte que eles. Muito mais, não era nem comparável. Única força militar que conseguia era o Egito, que perdeu toda a Península de Sinai, toda a Cisjordânia, toda a faixa de Gaza e todas as montanhas de Golã. Depois teve a guerra do Yom Kippur, onde no feriado de Yom Kippur, que é o dia mais sagrado para os judeus, tipo top 2, a Síria e o Líbano atacaram, mandando forças para retomar as montanhas de Golã, a cidade de Acre e tal. Mas o Egito não participou disso. E na verdade depois o Egito e a Jordânia não participaram. Então isso foi um tratado importante, porque daí Israel conseguiu formar paz conseguiu fazer tratados de reconhecimento e de paz com a Jordânia e com o Egito. Então atualmente a Jordânia e o Egito são os únicos países que Israel faz fronteira que reconhecem Israel. Alguns outros países... Mas não teve um preço para reconhecer essa independência? Não ser invadido. Tá, mas você disse que eles capturaram o Sinai, certo? Não, eles devolveram o Sinai. Então, esse não foi preço? Meio que foi. Foi o preço. Mas é que já não tinha uma população judaica tão grande em Sinai. Eles não fizeram um impacto tão grande demograficamente. Demograficamente não, mas estrategicamente era um ótimo local por causa do canal do Suez. Mas Israel devolveu como tratado de paz, né? Daí, eventualmente, isso marca um ponto muito importante. Agora a guerra não era entre Israel e os países árabes vizinhos. Agora a guerra é entre Israel e Palestina. Sim. No ano 2000, era um líder mais de esquerda de Israel. Fez uma reunião. Ia fazer uma reunião de reconhecimento com o líder da Palestina. E tava indo muito bem. Os acordos de Oslo eram muito prometiam muito. E eles conseguiram. Posso soltar? Pode. Nisso, os acordos de Oslo estavam muito prometentes, estavam promissores, estavam tendo muitas expectativas boas, mas o líder de Israel foi morto por um protestante de extrema direita, de Israel mesmo, que não concordava que eles deviam assinar tratados de paz com a Palestina, que a Palestina ia devolver a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Assim, o plano israelita ele é muito bem detalhado. Eu vou falar isso de um ponto de vista mais palestino. O ponto deles é assim: tinha duas soluções. A solução dos dois estados. As duas soluções são fundamentalmente contra o sonho sionista. Uma menos que outra. A terra sagrada. De ter toda a terra sagrada para os judeus. Nisso, tem a solução dos dois estados, que eram de Israel e Palestina, são dois estados completamente diferentes. Que daí eles não querem, porque teoricamente toda a terra sagrada deveria ser deles. Dos dois lados. E aí a solução de um estado vai contra o sonho zionista, porque daí atualmente Israel tem, eu acho que 8 milhões de pessoas, eu acho. Com a maioria sendo judeu. Mas 2 milhões delas são árabes palestinos, que pegaram cidadania israelita nos anos 80. Pensa, mais os 4 milhões que estão na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Isso dá mais. Israel ia parar de ser um estado predominantemente judeu. 4. Ia ser ainda, mas ia ser 50-50. Então, é contra o sonho sionista, porque teoricamente é um estado majoritariamente judeu. E daí, ter leis judaicas não funciona, porque 50% da população não é judaica. Nisso, eles estão assim, o único lugar onde um estado palestino poderia existir é a Cisjordânia. A faixa de Gaza é muito pequena e atualmente está sendo controlado pelo Hamas, que não é nenhum governo oficial, nem de acordo com a Associação Nacional Palestina. E eles já deve ter ouvido das ocupações israelitas. Além do muro que eles construíram, tem uma coisa muito interessante, que se você for ver um mapa da Cisjordânia ocupada,
tem áreas que são ocupadas, são colônias judaicas, mas a maioria da área é controlada pelo exército israelita. E se você for ver, eles cercam cada comunidade. Porque daí as comunidades não conseguem. Pra você atravessar, Israel, que é maior que a Cisjordânia, é menor que é mais ou menos a distância entre Rio e São Paulo. Caraca. As capitais, né? A Cisjordânia, eu não sei quanto que é. Parece a distância entre São Paulo e Paraty, que é no sul do Rio, né? Uhum. Daí, pra atravessar do Rio pra São Paulo, demora umas 7 horas, né? Pra atravessar da ponta de Israel pro sul de Israel. Pra atravessar da Cisjordânia, que é uma distância muito menor, demora 5 horas. Por causa de tanto checkpoint que tem. Demora... Era 5 horas. 5 ou 6 horas. Qual a distância de muito quilômetros? Eu não sei quanto que é. Tipo 230? Não sei, não tenho ideia. Que se fosse mais ou menos 200, seria tipo um checkpoint a cada 2 minutos, algo assim. É muita coisa, é muita coisa. Não, mas eu queria colocar um ponto aqui. Quando o Estado de Israel estava para ser criado, eles basicamente tinham a chamada missão zionista, em que eles detalhavam o plano de criação do Estado de Israel. Sim. Aí eles colocam bem explicitamente ali que era uma missão de colonização da área. Não, eles Sim. colocam que era uma missão de retomada da terra. Era tipo as reconquistas. Era colocado como as reconquistas. Retomar a terra prometida. Que era originalmente deles, eles estão falando que não é exatamente. Do ponto de vista israelense, é que os judeus são nativos daquela. Sim, eles se dizem indígenas daquela área. Esperam reconhecimento da ONU. Isso dá pra ser debatido geneticamente, mas algumas, especialmente a população Mirazi, é muito, e tem coisa que é tão antiga que você não consegue traçar. Com a nossa tecnologia de atualmente. Nisso, os sonhos, nisso, eles especificamente cercam comunidades palestinas para ficarem mais difíceis delas se comunicarem e tentar evitar o surgimento de um Estado palestino. E daí, nisso, Israel está sendo uma coisa que eu acho é que Israel está sobrereagindo. Joga uma pedra e a sua casa explodiu. Cara. É uma reação muito forte, sabe? Muito, muito forte aos ataques palestinos. Entendeu? Os palestinos jogaram uma bomba. Mas Israel é muito desenvolvido. Não é uma briga justa, porque Israel, cara, tem uma coisa que nenhum outro país no mundo tem: o domo de aço. Domo de aço, você sabe o que é? É um sistema antiaéreo que eles cercam o país inteiro. Cerca o país inteiro e tem uma chance de... Não, uma porcentagem de derrubar 90% dos mísseis lançados até eles. Mais 93. Não, 90. Zero. Independente. Então, coisa de louco, se cara. lançarem 100.000 mísseis, 900 vão ser derrubados por Israel, sabe? E o resto por outras armas antiaéreas. E também porque, assim, a maioria, especialmente vindo da faixa de Gaza, eles miram baseado num cálculo de estimativa. Porque os mísseis, eles são não são guiados. Eu não sei, eles não são guiados, né? Eu não sei, a única comparação que eu tenho é muito ruim. Que é... O estilingue contra... Não, é o morteiro do Clash Royale. Mas o morteiro, ele é meio... Mas o morteiro é um canhão Certeza. que ele joga pedra. A pedra não tem guia, mas é que o morteiro se posiciona pra jogar pedra. Não, entendeu? mas isso é por via de coordenadas. Eles nem isso têm direito. Eles têm, mais ou menos. Na verdade, eles não fazem com coordenada, eles fazem com angulação, né? Angulação, coordenada, direção, ângulo. Entendeu? Tudo isso, Então, sabe? às vezes, eles estão mirando em um lugar, pode cair em outro. Isso pode cair no meio do deserto, ou pode cair numa área residencial quando era pra ir num prédio de governo. Entendeu? Wamp. Acho que eu tenho que ir embora agora. Não.
Sim. Por quê? Que eu vou embora. Não vai, não? Eu ia fazer uma piada, mas não posso. Qual? Isso embora. Vai se aguentar, né? Ele vai ter que perguntar. Play with fire. All my friends are dead, and they're singing. Vai. Ó. Ó. Eu acho que. Mas tem um ponto que foram feitos pelos residentes de Israel, que eu acho um ponto muito bom. Diego. Tem gente que fala: Israel, a Palestina, ela devia focar mais em proteger seu próprio povo do que atacar Israel. Mas Porque- essa é a única maneira que eles têm de proteger o próprio povo, cara. Não, eu digo, é porque assim, tem um líder palestino que fala: Israel, nossas bombas assustam vocês, suas bombas matam a gente. Sim. E daí, o contra-argumento é que especificamente o Hamas, que especificamente o Hamas, né, que é onde está tendo a maioria da guerra, em vez de focar tanto no ataque, devia focar mais na defesa. Devia construir mais bunkers para a população, devia construir algum sistema Com que recurso? exato, mas porque assim, também tem uma outra coisa, né? Assim, Hamas. Hamas é fundamentalmente uma organização criminosa, muito Terrorista. não é nem isso. Eles são muito envolvidos no tráfico de armas, obviamente, mas também são envolvidos em coisas como tráfico de drogas. Por quê? Dar dinheiro pro Hamas, mesmo que seu país oficialmente apoie o Hamas, é estupidamente difícil. Dar dinheiro pra Associação Nacional Palestina é diferente. Porque é um observer state da ONU. Estado observador. Entendeu, cara? Dá pra você ganhar dinheiro. Agora, Hamas tem tanta sanção, né? Que tem tipo, é impossível. É impossível. Não é impossível, mas é muito difícil. É muito difícil dar dinheiro pra Hamas. É um processo estupidamente burocrático. Então eles têm que entrar no mercado legal pra poder fundar a operação. Tipo Comando Vermelho. Não, mas a diferença aí deles é que eles estão tentando se tornar uma Um país. organização política / país. Mas é que pra ter money, pra comprar arma, pra ter Fundos, independência, dinheiros. pra construir bagulho, eles têm que ter dinheiro, né, mano? Você tem que ter dinheiro, tem que pensar. E daí, ultimamente, é isso, cara. É difícil conseguir dinheiro quando seu estado está sendo bombardeado. Tudo que eu sei É que você nada sabe. é que nada sabe. É que nada sabe. Só sei que não, eu sei. Só sei que nada só sabe. sei que nada sabe, de acordo com ele. Só sei que nada sabe. Inteligente, top E, 10 cara, frases do quinto ano. Não, mas mesmo assim, tipo, cara, é horrível pros dois lados. Uhum. Se você não é uma pessoa, mesmo que você seja diretamente envolvido, se você é uma pessoa que é judaica, tipo, tem família lá, mesmo assim, você não tem ideia de como que é viver lá, sabe? Tipo,
especialmente nos momentos de confronto, cara, é louco, sabe? Deus. É muito, dá muito medo, dá um pânico, sabe? É muito medo, sabe? Entendeu? Você tem um amigo que visitou Israel, que ele é judeu, ele visitou Israel, e tipo, mesmo ele tendo visitado uma vez, ele tem medo do alarme de emergência de Israel, sabe? Alarme antiaéreo? O alarme EAS, Emergency Alert System. Ah, sim, o de emergência. O alarme de emergência, que é o que normalmente onde vem míssil. Então, normalmente ele é chamado de antiaéreo. É que não é necessariamente só Air Raid Siren. Air Raid Siren. Tipo, dá medo, sabe? Sim. Tem gente que tem tipo, tem muita gente que desenvolveu EPT, estresse pós-traumático. Ah, sim. Dessa coisa. Eu vi vídeo, tipo, claro, tem palestino que tem muito, sofreu EPT, viu a casa sendo destruída, e tem um vídeo de uma criança israelita que ela cresceu e a casa dela foi tipo, o apartamento dela foi destruído por um míssil palestino, certo? Tipo, ela tem crise de EPT ouvindo a sirene de Israel. Ai. Que é tipo, cara, a pessoa ela entra em choque, sabe? Anos depois, ela se agacha, ela se encolhe. É coisa de louco. E honestamente, enquanto os dois lados não quererem, não tem paz, tem uma porque solução pacífica porque pra os isso. dois lados não querem, muito honestamente. A solução teria que ser uma partição mais antiga, tipo, os estados já terem convivido por bastante tempo, naquele sistema de dois estados. Mas mesmo, o sistema de dois estados quase foi nos acordos de Oslo, cara. Foi tipo. Quase foi. Mas será que teria funcionado? Teria, provavelmente. Talvez, porque se eventualmente viesse um governo Mais nacionalista? Não, ia ser menos nacionalista. Porque. Não, tô falando de Israel. Então, seria menos nacionalista. Porque daí eles não veriam os palestinos como invasores do próprio país, porque daí é um país diferente. Mesmo eles não achando que é um país diferente, tipo, ia ser mais normal isso, ia ser normal a solução de dois estados. Então governos tipo de extrema direita, igual o governo do Netanyahu. Netanyahu é tipo um idiota, um psicopata. Quem é do Netanyahu? Benjamin Netanyahu, o atual presidente de Israel, atual primeiro-ministro de Israel. O cara é um psicopata, mano. Não tem essa. Ele não quer. Só vai ficar pior. Ele não quer criar tá tipo maluco? um acordo? Não, ele quer. Ele tá tipo. Doidão. Não é só que ele tá atacando Palestina. Ele tá fazendo a vida pros palestinos em Israel, tá ficando horrível pra eles. Não tem essa. Você tá maluco, cara. A tendência é só ficar pior. Você tá maluco, os caras é um monstro. Falando assim não dá pra te levar a sério, cara. Você me lembra muito um carioca. Não, é o Zóio. É o Zóio falando do Lázaro. Não tem essa, a tendência é só ficar pior, cara. Você tá que maluco? nem seu vício de droga. Corta!
solução, vai. A gente vai. Pra mim a solução é essa. Parar de Ficou- existir. Solução de 2 estados. A solução de 2 estados, agora que o acordo foi cagado por causa do Assassinato. assassinato e agora com o terrorismo, entre aspas, do Hamas, acho que não vai mais ser viável. Justamente porque os judeus já estão ocupando na minha parte opinião, daquelas áreas. Na minha opinião, o Hamas tinha que ser. Hamas especificamente não é um bom governo. Eu acho que o Hamas especificamente devia ser tirado. E eu acho que se a faixa de Gaza fosse pro Egito não ia ser tão ruim, mas mesmo se ficasse com a Palestina ia ser razoavelmente bom, sabe? O problema mesmo é que a faixa de Gaza ela não tá conectada com o resto do país, né? Sim, esse é um enclave. Não, porque tem a. Não. Teoricamente. Seria de ser um território desconectado. É um território completamente. As comunidades não conseguem se falar. Porque pensa, se as comunidades vivem a menos de 50 quilômetros uma da outra na Cisjordânia e por causa da ocupação israelita, que é. Digamos que eles é como se saiam. fosse um marzinho entre duas ilhas. Se nem eles conseguem se falar direito, imagina uma população que é separada por um país inteiro, sabe? Seria muito complicado deles falarem com o outro, entendeu? Então, Fora o problema do estado atual, né? Que a infraestrutura tá um lixo. se fosse pra um país como o Egito, eu acho que ficaria massa, sabe? Por que o Egito devia receber aquela área? Porque o Egito já teve aquela área. Porque depois do estabelecimento de Israel, as montanhas de Golã sempre foram da Síria, né? E o território que era da Palestina, que era a Cisjordânia e a faixa de Gaza, a faixa de Gaza era do Egito e a Cisjordânia era da Jordânia. Antes da Guerra dos 6 Dias. Mas será que o Estado de Palestina ia concordar em perder parte do território que diz ser deles pro Egito? Não sei. Honestamente, eu acho que se eles ficassem com a faixa de Gaza, não ia ser exatamente tão ruim assim, sabe? Mas como controlar uma população que não é nem deles? Dá pra ter meio que um governo não autônomo, mas um governo Autônomo? um governo semi-autônomo que que fica sobre a faixa de Gaza, né? O governo de Gaza. Mas aí seria visto como um Estado, entre aspas, separado da Palestina. Não. Porque, Imagina assim. Porque eles podem manter uma identidade palestina tendo um governo diferente. Podem, mas com o tempo vai se diferenciar. As tradições deles já são o jeito de vida, não só o jeito de vida, mas as tradições deles também já são muito diferentes. Entendeu? Mas foi muito bom Israel não ser mais entre Israel e os árabes e agora só entre Israel e Palestina. Esse é um conflito eterno que Israel quase sempre ia ganhar. Exceto se literalmente todos eles ao redor, mas daí ia causar uma destruição imensa para todos os lados. Mas foi muito bom Israel, a briga agora é só com os palestinos. Se fosse ainda com os árabes ia dar um bom problema. E se eles tentassem, sei lá, reconquistar parte do território perdido para Israel? Eles não conseguem. Eles não têm força militar pra isso. E se algum outro país... Não, mas se eles se juntassem, à insurgência de Hamas, digamos. Ia ser muito difícil, porque especificamente a Cisjordânia e Israel é muito controle lá. Muito controle. Não, a E o faixa de problema é Gaza. que se qualquer outro país... A faixa de Gaza já tá fazendo isso, mas... O problema é que se qualquer outro país entrar, eles estão em risco com os Estados Unidos, cara. Não dá pra bater. Né? Só se a Rússia fosse, que daí ia ser guerra nuclear. Legalize nuclear bombs. Enéas. Que? O Enéas. É o cara que queria construir uma bomba atômica brasileira. Aquele que fazem meme dele. A nova era atômica brasileira. A nova era atômica brasileira está sobre nós.
Vote Enéas. Bomba explode sobre São Paulo. Por que você colocou na cama? Acabou já? Terminar ou terminou? Terminar. Quer falar mais uma coisa sobre ser apartheid Acho ou que não. Eu acho que a gente pode concluir. Apartheid ou não? Não, Sim. não. Sim. Etnia Estado sim. Mas é a mesma coisa. Se você favorece um grupo étnico dentro do seu país, você tá Todo país. Estado apartheid. Todo lugar que não. Todo lugar que tem mais de 85% de uma população de uma etnia faz isso. Todo lugar. Não? Sim, literalmente todo, mas tá bom. Tudo que eu sei é que se tiver os viewers palestinos e Israel, salve pra galera. Manda um salve pra galera. Salve. Aí. Um salve pros israelitas, um salve pros palestinos e fechamos. Falou? É isso, gente, acabou.